Oi pessoal, boa tarde, já virou o horário, uma alegria para mim estar aqui. O Jay é um amigo querido, eu já o conheço há muito tempo e ele desde nosso primeiro encontro, nos primeiros minutos de conversa, ele já foi dizendo que amava o Brasil e que queria trabalhar no Brasil, casar com uma brasileira. Eu levei essa conversa a sério, minha esposa apresentou a Lu para ele e a coisa se cumpriu. Bom, eu fiquei muito feliz de ver mais uma vez esse encontro, já estive com vocês aqui anteriormente, e é gratificante ver o que o Atos 29 tem feito aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar carente de movimentos interdenominacionais. A gente vê muito isso em São Paulo, grandes eventos em São Paulo, e a gente, para poder participar de um evento em São Paulo, é uma logística muito grande. E esses encontros regulares, em que a gente passa um tempo aqui pela manhã, entrando um pouquinho à tarde, edificam muito a nossa vida, ajudam muito a gente a fazer a obra de Deus de forma melhor. Então, parabéns, Jay, pelo trabalho. E eu espero que vocês voltem para casa dizendo que valeu a pena estar aqui. Bom, eu estou sem o passador, vou pedir o Tiago para ficar em sincronia comigo aqui. E o que eu quero falar com vocês é algo voltado para a vida pessoal. O Bruce falou de maneira muito apropriada sobre a habilidade que precisamos ter para formarmos equipe. Eu concordo 100% com ele, porque quando a gente não investe em liderança, a igreja fica com crescimento comprometido, porque o sujeito acaba centralizando muita coisa, e essa demora de tomada de decisão, centrada num só, acaba prejudicando muito o crescimento da igreja. E é a mais pura verdade. Trabalhar no crescimento de equipes, fortalecer equipes, traz um resultado maravilhoso para a igreja cresce, e é um desafio grande. Você investe tempo em pessoas que vão amar a igreja. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a importância da vida pessoal, do líder. Pode botar aí, por favor, isso. O líder é aquela pessoa que está no centro de tudo. A gente sabe que Cristo está no centro de todas as coisas, mas o líder é aquela pessoa que está no centro e que causa um impacto muito positivo ou muito negativo na comunidade. Se o líder vai bem, provavelmente a igreja irá bem. Se o líder estiver mal, provavelmente a igreja vai seguir o caminho dele. Spurgeon dizia que o líder, o pastor, era o ponto máximo até onde a igreja podia subir. Então, é de se esperar que uma igreja que cresça, que se desenvolva bem, tenha um líder bem preparado, um líder que esteja disposto a continuar crescendo. A liderança, queridos, é, portanto, um lugar de muita responsabilidade. Pode passar, Tiago. E eu quero tratar só de dois aspectos aqui. Esse tema de liderança aborda muitas coisas, muitas coisas. Eu mesmo, quando comecei a preparar, abordei uns 6 tópicos, mas eu falei, não vai dar para falar sobre 6 num curto espaço de tempo. Então, eu quero falar sobre 2 aspectos importantes na vida do líder. A maneira como ele lida com o tempo e a maneira como ele lida com as pessoas. São 2 coisas cruciais na vida de um líder. Coisas com as quais a gente precisa trabalhar muito bem. Trabalhar bem com o tempo e trabalhar bem com as pessoas. Pode passar. O dia de seu tempo, vamos lá. Pode passar mais um. O tempo tem poder imenso sobre nós. O tempo tem o poder de aprimorar ministério, de aprimorar vida. E uma maneira eficaz da gente aprimorar o nosso ministério é através dos erros. A Bíblia, ela fala que a gente aprende mais no dia do luto que no dia do nascimento, porque é um pacto muito forte. A vida é uma celebração, a morte é uma perda. Então, ao longo do ministério, os nossos erros ajudam a matar uma parte do nosso ego, ajudam a matar uma expectativa. Então, o erro tem um poder formador muito grande. O forjamento que nasce do erro é muito grande. E é muito comum que líderes errem por falta de maturidade. A fruta madura tem o seu sabor específico. Se for doce, vai ser aquela doçura de uma fruta madura. Se uma fruta doce for colhida antes do tempo, ela não vai dar aquele sabor correto, vai ser aquela coisa aguada e seca. Muitos líderes erram por causa de falta de vivência. Vivência e maturidade são coisas diferentes. Você pode ser maduro já muito jovem, sobretudo o jovem que sofreu. Você tem aqui gente que já sofre desde o início da vida, pessoas que foram muito sofridas no início da vida, na infância. Vocês vão dizer, olha, o meu começo de vida foi muito difícil, e a pessoa teve que lidar com dinheiro de uma forma diferente. Esse sujeito, essa mulher que já sofreu quando criança, já presta atenção na família de uma forma diferente, porque ser filho num lar estável é ser filho.
Agora, ser filho num lar instável, cheio de brigas, em muitas vezes você tomar a posição do pai, ausente. Muitas vezes é você tomar a posição da mãe, ausente. Muitas vezes é você fazer, às vezes, do filho mais responsável para poder pôr ordem em outros irmãos. Ou seja, esta dificuldade gera uma maturidade, porém a pessoa madura, nova, não tem vivência. Ela não tem a experiência. Então, um líder costuma errar por falta de maturidade, não consegue dar ainda a doçura que o ministério exige, erra por falta de vivência e erra por falta de conhecimento. E aqui estão 3 áreas fundamentais na vida de um líder. Um líder precisa ter maturidade, um líder precisa ser experimentado e tem que ter conhecimento. Essas são características de um líder. Ao longo do tempo, essas coisas tendem a crescer. E o erro, pode passar, é que os líderes jovens, sobretudo os jovens, tendem a querer mostrar a maturidade que ainda não tem. Gente, ministério é que nem calça jeans, fica melhor com o tempo, com o uso, não é? Você compra uma calça jeans nova, ela incomoda, é muito justa, mas depois com o tempo você vai usando, ela vai ficando confortável. É a mesma coisa, o ministério, quando o tempo vai passando, quando a gente vai usando o ministério, ele vai ficando melhor. Então, é comum os líderes errarem por falta de maturidade, que ainda não tem, falta de conhecimento que ainda não tem, poder de influência que ainda não tem. Uma das coisas que a gente quer quando está sonhando com o ministério é poder influenciar pessoas para Cristo, é querer mudar a sociedade, é querer transformar as coisas. E a gente percebe que no início do nosso chamado, nem sobre a esposa a gente tem muita influência. E isso vai deixando a gente desesperado, porque a gente acha que não vai ser capaz de mudar coisa nenhuma, mas essas coisas vêm com o tempo. E o tempo vai mostrando para todo mundo que você foi chamado, que você está de fato no lugar certo, os frutos vão aparecendo, as suas palavras, as suas predições, o seu cuidado constantemente demonstrado vão dando a você essa influência, as pessoas vão respeitando você em virtude do tempo que você vai mostrando que Deus de fato está na sua vida. Pode passar. Então é fundamental que os líderes assumam e absorvam os impactos negativos de seus erros. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive na sociedade do desempenho. Nós vivemos na sociedade do cansaço, nós vivemos na sociedade do exibicionismo, na sociedade do espetáculo. Por acaso vocês conhecem pessoas que postam foto enquanto estão na fila para retirar o seguro-desemprego? Sim ou não? Pessoas tiram foto mostrando a fatura de cartão de crédito atrasada há 2 meses? Sim ou não? Normalmente não. Pode até ser que tenha, lógico, num mundo tão grande. O que eu quero dizer é que as pessoas mostram sempre o lado positivo das coisas. E sem que a gente perceba, a gente vai tratando o maior professor, um dos maiores professores que um pastor tem, da maneira errada, que é o fracasso. O fracasso nos ajuda, a derrota nos ajuda. Ela mostra a verdade, ela faz a gente vir para o essencial, ela faz a gente pensar naquilo que é fundamental. Então a gente tem que tomar cuidado com a sociedade que vive, que celebra o sucesso, que celebra o desempenho. Há muitos pastores que se sentem importantes porque são muito ocupados, e isso os leva muitas vezes a doenças físicas e emocionais, e isso vai deixando o ministério repleto de pastores que não estão aguentando o ministério cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Então é obrigação nossa assumir e absorver os impactos negativos dos nossos erros. Pode passar? Grande parte da nossa sabedoria é adquirida em momentos de dor. Sabedoria é um tipo de conhecimento vivencial. A gente pode botar um garoto novo, cedo no ministério, com 17 anos, um fenômeno, estudioso, se forma cedo, chega aos 30 com doutorado. Ele tem muita informação, mas pouca sabedoria, porque a sabedoria tem a ver com vivência. A sabedoria nasce do experimento, é aquele conhecimento que diz, eu sei, mas não só da boca para fora, diz, eu sei porque eu sinto, porque eu já vi isso acontecer. Então, nós precisamos entender que as experiências dolorosas, os fracassos, são importantes porque elas nos ensinam sabedoria. E líderes sábios, como diz o próximo slide, aprendem com os seus erros ao longo do tempo. Então, estou falando de tempo aqui. Vamos lá. O tempo também tem o poder de destruir nossos ministérios. Ele não só aprimora a partir dos nossos erros, e não só erro, ensina, tá, gente? A gente também aprende com êxito. Olha, eu tentei, deu certo, vou prosseguir. Tem uma frase que eu sigo, que eu peguei de um autor que fala sobre liderança, e diz, tente tudo
que puder, mantenha o que dá certo. Isso tudo, lógico, tem os parâmetros bíblicos e éticos, mas tente tudo que você puder, mantenha o que dá certo. E aí a gente vai tentando, deu certo, aprendeu com acerto. Deu errado, não faz de novo, para não insistir no desperdício de tempo, de dinheiro e de credibilidade. O tempo também tem o poder de destruir nossa liderança. Erosão é um processo discreto e persistente. Alguém vê erosão a olho nu? Sim ou não? Nossa, essa parede ruiu aqui a olho nu. Não, isso não é erosão, isso é uma catástrofe. Sai correndo que o negócio vai desabar na sua cabeça. Ninguém vê uma pedra tomando uma forma diferente de um minuto para outro. O mar vai passando, roçando, modelando, modificando, até que aquilo fica da forma que a água determina. A erosão do solo também é discreta e persistente. Assim acontece em nossa vida. Se nós não prestarmos atenção em como estamos passando o nosso tempo, o tempo vai de maneira persistente e discreta, destruindo a nossa alegria. Destruindo a nossa alegria, destruindo o nosso vigor, destruindo a nossa capacidade de sonhar, destruindo a nossa felicidade, destruindo aquela motivação que a gente tinha no começo de começar tudo. Eu sei que com o tempo a gente se torna mais seletivo. Com o tempo você já não diz sim para tudo. E por isso você vai focando em 2, 3 coisas que você sabe que são suas áreas de domínio. Agora, chega uma hora em que você não foca mais em nada, que você simplesmente, de tão exaurido, cansado, tão desgastado, já não faz quase nada na igreja. E aí a igreja vai definhando junto com você. Por isso eu falei, se o pastor vai bem, a igreja vai bem. Se o pastor vai mal, a igreja vai mal. O tempo pode ser destruidor para a nossa vida. No início, pode passar? No início do ministério, a gente está cheio de emoção. Esse ano eu faço 24 anos em que estou em posição de liderança. 20 anos na plena, mas antes eu já exercia a posição de liderança. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo, que aos 20 anos, aos 21 anos, eu tinha uma cabeça, eu tinha ações, eu tinha projetos, eu tinha objetivos que alguns hoje não cabem mais na minha vida. Coisas que me motivavam demais, hoje não causam a menor diferença para mim. Pelo contrário, eu quero me ver distante daquelas coisas, porque a gente muda. Objetivos mudam. E a dificuldade pode passar, sabe qual é? A vontade de mudar chega antes da coragem para mudar. Normalmente é isso que acontece. Você percebe que precisa mudar, mas não tem coragem para mudar. Você então vai postergando o negócio e conforme você deixa o tempo passar, você vai mantendo o sofrimento cada vez maior, porque você sabe internamente, você intui que é hora de mudar. Que é hora de deixar de lado um plano que esteve na base dos sonhos da igreja. Aí você pensa, como é que eu vou mudar isso na cabeça das pessoas? Como é que eu vou mudar isso dentro da minha denominação? Como é que eu vou mudar isso no meu meio? E esse negócio do meio tem muita força sobre nós. Pode passar, por favor. Vocês vão ver um senhor aí chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um sociólogo do século XIX, um francês, que é com certeza tido como um dos pais da sociologia. Ele criou regras, métodos para o pensamento sociológico, para que a sociologia se transformasse numa ciência. Diferentemente do psicólogo, que visa observar o indivíduo, o sociólogo visa observar os indivíduos em interação. O objetivo da sociologia é de entender as dinâmicas de uma sociedade a partir dos seus inúmeros meios de organização. Sociologia da religião, sociologia do direito, sociologia da política, sociologia dos partidos políticos. Cada uma dessas áreas são áreas de interesse para o sociólogo. E um dos grandes trabalhos que ele realizou, um grande legado que ele deixou, pode passar, foi um negócio que ele determinou como sendo fato social. Fato social, como ele dizia, é uma coisa, não concreta, não vista, mas é uma coisa com poder de alterar a vida das pessoas. O fato social é este regulamento que faz com que a gente se comporte de uma determinada maneira, num determinado segmento, num determinado local. É o que nos leva a dizer, as coisas são assim, as coisas sempre foram dessa forma. Quando a gente para estudar o que sempre foi assim, a gente vai encontrar construções culturais que montaram, estruturaram um código que leva as pessoas no segmento a agirem daquela maneira.
Então ele diz o seguinte: um fato social tem 3 marcas. Ninguém dormiu ainda não, né? Se dormir eu vou gritar aqui. Fato social tem a marca da generalidade, está na coletividade. Marca social também tem a característica da externalidade. Não nasci em mim, já estava no mundo quando eu cheguei. Quando eu cheguei, a igreja cristã já existia, e já existia de um jeito para os evangélicos, de outro jeito para os católicos romanos, de outro jeito para os católicos ortodoxos. Eu entro e encontro um mundo preparado. Então é geral, os cristãos são assim, é externo, é anterior a mim e é coercitivo. Ele é imposto. Vejam só, desde cedo a gente doutrina as crianças, dando a elas, já desde cedo, as indicações de como vai ser o mundo social quando elas forem adultas. A criança nasce, a gente ensina a comer comida sólida. Já viram como é que é? Primeira colherada, bota tudo para fora. Segunda colherada, bota tudo para fora. Chega uma hora que ela para de botar para fora, porque é guerra. É a colher para dentro da boca. Depois você ensina a criança a ter responsabilidade com os brinquedos, a respeitar os mais velhos. E assim você vai inculcando nela, você vai internalizando nela os procedimentos esperados de uma sociedade. Come de boca fechada, segura o garfo com a mão. Todas essas regras são fatos sociais. Então vejam só, queridos, estou falando de mudança e de tempo. É geral, todo mundo faz de um jeito. É externo, já estava antes de eu chegar, e é coercitivo. Ai de mim se não fizer. E pode passar, por favor. Como a gente está habituado às regras, a gente não sente a força da coação. Por exemplo, qual é o fato social aqui agora? Eu estou falando, vocês estão calados. Por quê? Nós acordamos que enquanto um palestrante fala, os outros ouvem. Se dissesse aqui, após perguntas e respostas, as pessoas levantariam as mãos. Agora, tenta você desafiar isso. Enquanto eu falo, você, alô? E aí? Ah, meu bem, pode sim, eu vou almoçar isso. E a gente começa a competir aqui. O que o pessoal vai fazer? Shhh, fica quieto, não fala. Por quê? Está criada uma regra. Enquanto o palestrante estiver falando, os outros ouvem, não é o momento. Gente, quando a gente recebe a indicação para mudar, quando o próprio Deus diz, não dá mais para você usar o dinheiro da igreja dessa forma, não dá mais para você tratar a igreja dessa maneira, não dá mais para você atender a todos os convites, não dá mais para fazer o que você sempre fez e deu certo. É hora de mudar. Vem à vontade, mas falta coragem. Por quê? Por causa dos fatos sociais. Você percebe a força do fato social quando você desafia a maneira como as coisas são. E isso eu estou dizendo aqui para pessoas que muitas vezes estão dentro de igrejas institucionais, que já têm um século de formas de operação. E não precisa ter um século não, gente. Lá na Plena, 20 anos, a gente já tem as nossas formas de fazer. Quando a gente muda, tem chiadeira. 20 anos, ali, eu plantador, aí de repente, quase virou música de Djavan, eu plantador de mim. Você diz assim no meio do caminho, gente, vamos fazer uma igreja diferente, vamos mudar os procedimentos, mexer na música. Uma gritaria danada. Por quê? Porque nós criamos os fatos sociais, existem essas pressões. Então, por isso eu disse, primeiro vem a vontade, depois a coragem. Mas a gente sabe, é mudar ou morrer. O tempo nos leva a mudar. O tempo nos obriga a mudar. E a necessidade, pode passar, por favor? A necessidade que a gente reciclar exige coragem. E por isso eu digo para você que está sentindo essa vontade de mudar, não se leve tão a sério. Não canonize o personagem que você criou. Eu digo sempre o seguinte, a gente começa a plantação de igreja e já desde cedo diz, essa igreja vai ser assim, gente, vamos fazer desse jeito, vamos colaborar para que tudo chegue dessa forma. Aí todo mundo começa a ver você de um jeito, e você vai vendo que as suas ideias, pela graça de Deus, vão dando certo, você vai ganhando a admiração das pessoas, vai implementando mudanças e aquilo vai criando uma persona, que é de um jeito, que trabalha de um jeito. Se você levar esta pessoa que você criou muito a sério, você vai canonizar essa pessoa e não vai conseguir desvencilhar-se dessa pessoa e fazer outra. Uma vez o pastor Roberto pregou no retiro de casais e falou sobre um pastor que fala para casais, que já estava lá com seus 40 anos de casamento, né, Roberto? E ele falou, nesses 40 anos minha esposa esteve casada com 5 homens diferentes. Eu achei extraordinário aquilo, porque é a mais pura verdade. O sujeito mudou e a esposa viu a mudança dele. Então é importante você não se levar muito a sério. Pode passar, por favor. Deixe de ser muito metido. Você não é Jesus Cristo.
Ele não vai mudar, ele não precisa mudar. O perfeito não precisa ser melhor, ele nem pode, senão não seria perfeito. Agora, você vai mudar. Pedro mudou, João mudou, Tiago mudou, Paulo mudou. Todo mundo mudou. O único que continua, o alfa e o ômega, o começo e o fim, sempre da mesma forma, é o Deus que não varia de forma nenhuma. É muito importante você entender que o tempo tem essa qualidade de mudança. E líderes sábios, pode passar. Líderes sábios respeitam as fases de suas vidas. Há um texto lindo, os diferentes momentos da sua vida. Pode passar, por favor. E uma coisa que o tempo nos ajuda a mudar é a forma da gente dizer não para as pessoas. Quem é líder novo aqui? Quem está começando a igreja agora? Pode levantar a mão. Não é difícil dizer não? Eu achava muito difícil dizer não. Eu atendia quase 100% dos convites, porque eu morria de medo de não ter colaboração. Então eu ia até para aquilo que não me chamavam. Eu fazia até o que não me pediam. E eu fui percebendo exaustão, cansaço, fui ficando exaurido, fui sentindo que aquilo estava me tomando tempo, aquilo foi me aborrecendo cada vez mais, e o tempo tem ajudado a dizer não. E as pesquisas mostram, pesquisas sociológicas, antropológicas, psicológicas mostram que um dos benefícios da gente se tornar mais velho é que a gente ganha mais capacidade, mais força para saber dizer não. Gente, saber dizer não é coisa de gente antipática, é uma habilidade para dizer sim para as certas. Quando você diz não para algumas coisas, você está protegendo o seu quinhão, você está protegendo aquilo que de fato Deus quer que você faça. Então, saber dizer não estrategicamente é muito importante, mas é o tempo que vai te dando encorajamento. Então, vamos aqui algumas dicas para aquilo que você deve dizer não. Não desperdice seu tempo, pode passar, convivendo com pessoas negativas, agressivas, invejosas e muito críticas. No início da igreja eu achava que esse tipo de pessoa ia me ajudar, me mostrando quem eu era, que tipo de coisa eu podia fazer ou não podia fazer. Gente, foi um problema, eu quase afundei com eles. Bill Hybels escreveu uma coisa que eu nunca mais esqueci e nem vou esquecer. Quando você for montar a sua equipe, chame pessoas com ideias críticas, não com espírito crítico. Montar a equipe com gente que tem ideia crítica cara, a ideia é boa, mas está frágil aqui. Vamos mudar? Vamos mudar. Pessoa com espírito crítico nada vai dar certo, está tudo errado, e bota o erro em você. Então é muito importante a gente não perder tempo com esse tipo de pessoa, pode passar. Não desperdice seu tempo com eventos sociais desnecessários. No começo do ministério, eu achava que eu tinha que ser o primeiro a chegar na festa e o último a sair da festa, porque eu precisava ser visto o tempo inteiro com todo mundo. E depois eu percebi que eu não preciso estar em todos os eventos. Ficaram chateados porque muitas vezes eu fiz casamento, fazia a cerimônia e ia embora. O pastor não ficou no casamento. Só um casal foi embora. O resto permaneceu na igreja. Sábado à noite, festa até 2 da manhã. No dia seguinte eu acordava às 7. O casal ia para a lua de mel, eu ia trabalhar. Então, não perca tempo com eventos sociais desnecessários. Vá àqueles que de fato exigem a sua presença. Doutrina a igreja para isso. Não desperdice seu tempo com pessoas que te tratam com desrespeito. Cuidado com esse pessoal que, em nome da verdade, fala tudo e maltrata você. Tem que haver uma relação mútua de respeito. Não desperdice seu tempo aceitando convites para cuidar dos rebanhos dos outros enquanto o teu está desprotegido. Vou pregar domingo na igreja do meu amigo, vou pregar domingo na igreja do meu amigo, vou pregar, você fica fora o tempo inteiro. Domingo é o dia que você vê todo mundo da sua igreja. É o dia, pelo menos a maioria você vê. Então não perca tempo viajando muito, estando muito fora da sua própria igreja, que é a sua maior responsabilidade. E não desperdice seu tempo sendo alguém que você não é. Não deixe a denominação dizer que tipo de pastor você vai ser. É muito ruim quando você se torna um pastor denominacional. Muito ruim. Porque chega uma hora que você descobre, presta atenção nisso, você descobre em um certo momento que existem colegas, pastores, que vivem do negócio da denominação. O objetivo deles é manter a denominação. E aí eles brigam com pessoas que muitas vezes estão brigando pelo Evangelho, porque a maneira como a pessoa luta pelo Evangelho vai de encontro ao status quo, aos fatos sociais da denominação. E se você permite que isso aconteça com você, se permitir que isso aconteça, você vai murchar pelo caminho. Há um texto em Eclesiastes, pode passar, que diz que tudo tem seu tempo determinado. É importante que você diga isso para você. Houve um tempo em que eu ia tudo, hoje é o tempo que eu vou a menos.
Havia um tempo que eu não ligava para isso, hoje eu ligo para isso. Empresas fazem isso. A eBay começou com 15 funcionários, 10 anos depois tinham 15 mil funcionários. É lógico que eles tiveram que mudar. Toda aquela informalidade do começo teve que se adequar a um monte de formalidades. Gente, se empresas cujo objetivo é ter lucro conseguem se adequar ao tempo e aquilo que o tempo exige, quanto mais nós não devemos por conta da Igreja de Cristo. O zelo é muito maior. Pode passar e vocês vão ver uma pessoa conhecida. Marília Pêra morreu há pouco tempo. Uma das maiores atrizes que esse país teve. Deixou uma pequena fortuna de herança de 40 milhões de reais. Foi um susto para mim quando eu descobri. Falei, imagina Fernanda Montenegro, se ela deixa isso. 40 milhões de reais ela deixou. Uma carreira sólida. Olha só que eu peguei num livro sobre envelhecimento e a capacidade de dizer não. Um trecho de um livro. Marília Pêra recusou um importante papel e uma jovem atriz lhe disse, lógico que você pode dizer não, você é a Marília Pêra. Ela respondeu, é exatamente o contrário, eu sou a Marília Pêra porque aprendi a dizer não. Os pastores que nós mais respeitamos são aqueles que mais respeitam seu tempo, seu momento. Os pastores que nós mais respeitamos são aqueles que tomam cuidado com o tempo, que sabem usar o tempo a seu favor. Líderes de seus relacionamentos, indo para a parte final da introdução. Morrendo de fome aí, né? Próximo slide, por favor. Geralmente, as melhores experiências da vida estão relacionadas com pessoas e as piores também. Se você puxar um extrato da sua vida, você vai ver que os momentos mais legais que você tem na memória, nesses momentos você se vê perto de algumas pessoas. E os momentos mais tristes também, na maioria das vezes, tem a ver com pessoas. Pode passar. Pessoas nos levam ao céu e ao inferno. Existem dois tipos de pessoas que estão perto de nós, basicamente. As que são colocadas e as que nós colocamos. As que são impostas de fora para dentro e aquelas que são escolhidas. Pode passar. Normalmente as que são colocadas em nossa vida são colegas de trabalho, familiares. E nesse grupo, inevitavelmente, vai haver pessoas tóxicas. Pessoas mal resolvidas. Pessoas que não conseguem virar certas páginas. Pessoas que não conseguem avançar e envelhecer de maneira saudável. E às vezes essas pessoas estão muito próximas de nós. E a gente acaba deixando elas ficarem muito próximas do nosso coração, do centro de decisões, perto da nossa alma, sem perceber que podemos deixá-las um pouco mais distantes. Essas pessoas exalam uma energia ruim. São aquelas pessoas que são fáceis de dar presente, mas difíceis de agradar. São pessoas que roubam 24 horas do nosso dia em 10 minutos. Conhece gente assim? Um vampiro, uma vampira. A pessoa chega, gruda e suga tudo. Suga tudo. É um telefonema que não termina, é sempre assim. Quando o telefone toca, você vê o nome e fala, Jesus, eu não tenho 2 horas para dar para essa pessoa. São 2 horas de alguém que só quer falar, não quer ouvir. Ela não quer mudar, ela quer que você mude para entrar no mundo dela. Ela quer que você adoeça para ver o mundo através da doença dela. Ela quer que você fique com ódio para ver o mundo através do ódio. Ela quer que você sinta raiva para que o mundo sinta a raiva que ela tem. Ela quer que você se sinta vítima para ver o mundo através dos olhos da vítima. Esse pessoal põe a gente para baixo. E não respeita. Te pega na subida do púlpito e diz, eu estou mal, ore por mim. E você vai subir com aquilo na cabeça. O pastor José fala que o pastor vive coisas na igreja incríveis. É um dos nossos pastores da equipe. Ele disse, cara, dentro da igreja, do caminho do nosso gabinete pastoral até o púlpito, você ouve coisas do tipo, pastor, meu filho nasceu, louvado seja Deus. 10 passos depois, pastor, minha mãe está com câncer. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, é muita gangorra, é muito sobe e desce. E às vezes a gente permite que essas pessoas que nos esvaziam, fiquem perto de nós. A gente deixa as pessoas sentadas nas melhores poltronas da nossa vida, achando que é a nossa obrigação deixar que isso aconteça. Pode passar. Vejam como não é verdade isso. A gente costuma dar mais atenção, mais tempo às pessoas que reclamam mais e gritam mais.
Normalmente são as pessoas premiadas com a nossa atenção. Vem um cri-cri, você fala, meu Deus. Você olha e sorri, mas não gosta daquela pessoa. Estou certo ou estou errado? Porque a pessoa só sabe criticar, só sabe reclamar. Vê defeito em tudo, mas é a pessoa que você atende em primeiro lugar. Você deixa todo mundo que é legal, você deixa todo mundo que é gente boa no último lugar, porque você sabe que gente boa suporta. Se você maltratar, continua gostando, você vai. Agora, se você fizer assim para o chato, ele vai acabar com você. Você faz isso para se proteger, mas está errado, porque é o teu coração que fica vandalizado, é você que fica destruída, acabada. Mas é para essas pessoas que a gente costuma dar prioridade. Pode passar. Existem aquelas pessoas também que nós colocamos em nossas vidas, e essas pessoas são amigos, cônjuges, filhos, pessoas que inspiram. Pode passar. Esse também já falei um pouquinho. Veja esse exemplo aqui. Jesus, pode passar, adorava ficar com Lázaro, Marta e Maria, e odiava ficar perto dos fariseus. Pode passar, por favor. Tem um texto de Marcos que diz assim, esse texto para mim é inspirador, tá bom? É a base bíblica para eu tomar algumas decisões. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. O que ele fez, queridos? Vocês acham que ele deu um glória a Deus? Eu não sei o que ele suspirou em aramaico dentro dele. Ele suspirou como, queridos? Foi do fundo da alma. Foi do fundo da alma. E de uma alma como a dele. Estamos falando do Cordeiro de Deus. Uma alma santa. E disse, por que essa geração pede um sinal miraculoso? Ele já tinha feito vários. Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então, o que ele fez? O que ele fez? Se afastou. Eu botei lá, marcado para vocês verem, se afastou. E lá na frente ele foi para onde? Para o outro lado. É zig, faz zag. Mas Jesus, nem Jesus, já para ler a Bíblia. Mas Jesus aguentava tudo, não. Jesus não aguentava tudo. Jesus engolia tudo. Falei, não, na minha Bíblia não tem Jesus engolia tudo. O que eu estou querendo dizer, queridos, pode parecer duro, arrogante, mas não é. É para você proteger o seu tempo. Sabe por quê? Porque ao longo da vida, muita gente passa do nosso lado. Sabe quem fica? Esposa. Quem fica são os filhos. Então cuide do interesse deles, porque se você permite que esse tipo de gente ocupe a maior parte da sua agenda, você vai chegar azedo em casa, com raiva da igreja. Essas pessoas não mudam, elas vão mudar de igreja e vão continuar dessa forma, tirando de nós suspiros profundos como de Jesus Cristo. Então é importante que você diga o seguinte, olha, já dei provas de que eu sou, que eu amo, que eu estou aqui, vocês sabem disso, não vou dar mais nenhuma. Dá o suspiro, sai, é melhor sair do que ficar e bater na pessoa, então sai dali e vai para o outro lado. E diga, olha, eu estou indo para lá, se você quiser me siga, vá comigo, mas eu não vou ficar no seu mundo, você não vai me arrastar para lá. Isso é muito importante, muito importante. Quem fica é esposa, quem fica é filho. Até pastor vai embora, né, Douglas? Vai plantar a igreja agora, vai embora. Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, eu pus ali o verbo proteger, porque é esse o sentido. Guarda o que, queridos? O caixa da igreja. Guarda o coração. É nossa obrigação guardar o nosso coração. É nossa obrigação blindar o coração. É nossa obrigação vigiar para ver quem é que vai sentar do nosso lado. Não estou dizendo que você não deve ter gente que vai criticar, que vai dizer que você está errado, nada disso. Só estou dizendo que essas pessoas que drenam a nossa energia, que destroem o nosso coração, precisam ficar longe. Estou terminando, queridos. Pode passar, por favor. Em 2015, eu estava exausto, cansado, muito cansado, pensando em deixar o ministério. E olha, pela graça de Deus, tudo indo bem. Igreja crescendo, equipe pastoral boa, salários em dia, mas eu estava exausto. Me vendo em vários cenários, o que eu posso fazer? O pastor, depois que sai, não tem muita coisa para fazer, por isso que é tão arriscado ser pastor.
Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou muito cansado. E passei uma época repetindo o sermão, é o testemunho que eu estou dando, tá bom, gente? Repetindo o sermão antigo. Você já tomou café requentado? Eu tomei café requentado por mim, mas você servir café requentado é muito ruim. Eu estava muito mal, muito cansado, muito exausto, pensando em desistir de tudo. Aí fui convidado para conhecer um seminário em Phoenix, nos Estados Unidos, no Arizona. E entre um voo e outro, eu tinha que sair de lá para ir para outro lugar. Eu fui para o aeroporto sozinho, os amigos estavam em outro aeroporto. Eu andando e o pastor tem a mania de comprar Bíblia. A gente vai comprando Bíblia de tudo que é jeito. Eu vi uma linda numa banca de jornal, comprei essa Bíblia e tinha bastante tempo até o avião chegar e comecei a ler. E eu exausto, cansado. E aí me deparei com esse texto de Mateus capítulo 7 que diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu li esse texto e percebi que o Espírito Santo tinha alguma coisa para mim ali. Exausto, cansado, aborrecido, com raiva de mim por ter tomado a decisão de ser pastor. Por que eu escolhi isso? Por que eu não me tornei médico? Por que eu não fui advogado? Por que eu não fui engenheiro? Por que eu não fui empresário? Cansado das pessoas, cansado de tudo, cansado da igreja, cansado de toda hora ter que ser pastor, cansado do ministério. E depois que eu li esse texto, o Espírito Santo, de uma maneira muito doce, com muita paciência, ouvindo tudo que ele ouviu no meu coração, disse: meu filho, eu te dei o ministério, lá na sua juventude, para que te alimentasse como pão, para que te desse energia como pão, para que te desse nutrientes como o peixe. Jamais eu te daria o ministério para quebrar seus dentes. Imagina uma criança pedindo pão, o pai dá pedra, a criança mastiga a pedra e quebra os dentes. A lógica da parábola é: nenhum pai em sã consciência vai fazer uma maldade dessa com o filho, porque os pais, mesmo pecadores, conseguem fazer coisas boas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Falou: meu filho, eu não te dei o ministério para quebrar sua alma, para matar seu espírito. Se hoje o ministério está quebrando os seus dentes, se hoje o ministério está intoxicando você como veneno, é porque você se perdeu em algum lugar. E aí eu descobri naquele dia, pode passar, que ministério não é fonte de vida. Ministério não é fonte de vida. Ministério não é fonte de renovação. Ministério é trabalho. A igreja não nos renova. A igreja não nos acende. Ela nos traz alegria. Mas ao longo dos anos, Jesus é a fonte de vida. E foi Ele que eu perdi no processo. Não perdi completamente. Porque quando a igreja vai crescendo e vai tendo êxito, a gente começa a se comprometer com os processos que mantêm a igreja organizada. E você começa a ser muito mais um cara gerencial, um cara muito mais preocupado com os processos e manter aquela estrutura do que o pastor. E isso, gente, vai matando a nossa alma, isso vai matando o nosso coração. E aí, naquele dia, eu tomei a decisão. Aí eu comecei a chorar, chorei muito no ministério. Chorei muito ao longo do ministério, mas chorei muito no aeroporto. Sem graça, porque quando eu começo a chorar sem controle, fica aquele negócio, porque todo mundo começa a olhar, você não começa a segurar, e eu falei: Jesus, então me ajuda a te reencontrar, me ajuda a te reencontrar. Eu dei uma secada na agenda, dei uma secada em muita coisa, e falei: é de Cristo que eu vou viver, e não vou deixar a igreja me matar. Estamos no meio de um processo de crescimento, acabamos de comprar o terreno do lado para construir um prédio de 6 andares, mas eu disse não 2 vezes para esse negócio. Eu moro num bairro em que tudo é apertado e caro. Quando surge uma pipoquinha de lugar, todo mundo corre atrás. O dono veio a nós e falou: querem? Não, não temos dinheiro. Meses depois: vocês querem? Não, não temos dinheiro. Aí eu falei: Deus, o Senhor está querendo que a gente pegue esse negócio. Conversei com um amigo, conseguimos o dinheiro e compramos. Mas no início eu orei e falei: Senhor, eu não quero passar agora o que passei em 2005, quando mudamos de lugar pequeno para um lugar grande. Porque o Senhor não me chamou para ser arquiteto. O Senhor não me chamou para ser engenheiro. Mas Ele tem preservado.
Hoje a realidade é outra. Mas eu estou atento para que o tempo não me esmague, para que as pessoas não acabem com a minha alegria. Terminando, queridos, Jesus nos deu uma honra muito grande, que é de liderar o rebanho dele. Agora, para liberar o rebanho de Jesus Cristo, a gente precisa de saúde. A gente precisa ser gente bem resolvida. A gente tem que parar de se comparar um com o outro, parar de competir um com o outro para ver quem tem a igreja maior, para quem tem um nome mais famoso, para quem tem aquilo melhor que o outro. A gente tem que olhar para o espelho e dizer: o que Deus quer da minha vida? O que Ele quer de mim? E aí você vai ter uma boa relação com o tempo, você vai olhar para as coisas e esperar que as coisas nasçam no seu devido tempo, e você vai saber se relacionar com as pessoas que vão te botar para cima. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a bênção. Senhor, muito obrigado por esse grupo de irmãos e irmãs, homens e mulheres, que estão aqui nessa manhã, no início dessa tarde, porque levam a tua obra a sério. Eu te peço nesse momento, para que o Senhor nos ajude a lidar com o tempo da maneira correta. Que a gente olhe para o tempo de tal maneira que a gente consiga perceber as erosões que o tempo causou, os desgastes naturais do tempo, e que a gente corrija o que é perigoso, o que mexe com a estrutura, o que compromete a sustentação. Que a gente escolha muito bem quem vai ficar do nosso lado, quem vai entrar no nosso gabinete, quem vai entrar na nossa casa. Que a gente possa dar espaço cada vez maior para pessoas que inspiram, pessoas felizes, pessoas que amam, pessoas alegres, pessoas positivas, pessoas que sabem criticar, pessoas que sabem dizer não, mas pessoas que amam a gente, amam a nossa esposa, amam os nossos filhos. Que em nome de Jesus a gente possa saber dizer não para aquilo que de fato é só distração, e que a gente diga sim para aquilo que de fato é nossa responsabilidade. E que a gente termine a vida como Paulo terminou, dizendo: eu completei a carreira, combati o combate, chego aqui inteiro, sem amargar. E que a tua graça encha a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.